Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de ciências do 8º ano do Fundamental 2, certo? Como nós vimos, na aula passada, nas aulas anteriores, nós estávamos estudando o sistema digestório e alguns tipos de nutrientes pelos quais eles fazem parte da nutrição do nosso corpo humano. Hoje vamos aprender um pouco sobre o sistema respiratório, como esse sistema respiratório ele contribui para a sobrevivência de nós seres humanos, certo? Primeiramente, nós seres humanos, nós sabemos que nós absorvemos o oxigênio. No nosso ar atmosférico, esse nosso ar atmosférico, ele é composto por vários tipos de gases, incluído o oxigênio, certo? E esse oxigênio, nós absorvemos, nós inspiramos, nós colocamos para dentro esse oxigênio através da respiração, certo? Através da respiração. E a respiração, ela é de dois tipos, inspiração e expiração. Inspiração é o ato de colocar o ar para dentro, de puxar o ar para dentro através do nosso nariz, certo? E quando nós expelimos esse ar, quando nós liberamos esse ar, é chamado de expiração, certo? Mas esse ar, esse oxigênio que nós inspiramos, ele passa por alguns órgãos e algumas estruturas. Esses órgãos e essas estruturas são órgãos e estruturas que fazem parte do nosso sistema respiratório, certo? E quando nós inspiramos esse gás oxigênio, quando chega lá no nosso pulmão, ocorrem algumas trocas gasosas, que vamos ver agora, certo? Então, primeiramente, no nosso sistema respiratório, ele é composto por alguns órgãos, certo? Os principais órgãos são o pulmão, e o pulmão é dividido em dois, pulmão direito e pulmão esquerdo, certo? Outro órgão que faz parte do sistema respiratório é o diafragma. O diafragma ele é composto por tecidos musculares. O nosso diafragma ele tanto se contrai quanto ele relaxa. O nosso diafragma ele tanto se contrai quanto ele se relaxa quando nós inspiramos e quando nós expiramos, certo? Mas esse gás oxigênio que nós inspiramos, que nós respiramos, qual é o caminho percorrido que ele faz, que ele percorre até chegar lá nos nossos pulmões? Vamos lá? Quando nós inspiramos, lembra? Inspirar é colocar o ar para dentro, o oxigênio para dentro, puxar o oxigênio para dentro. E esse oxigênio ele entra primeiramente através das narinas. Nas nossas narinas, quando a gente vê lá no espelho, as nossas narinas lá dentro tem alguns pelinhos, uns pelinhos bem fininhos. E esses pelinhos eles são responsáveis por filtrar algumas partículas. Essas partículas geralmente são partículas de gases poluentes que existem aqui no nosso ar atmosférico. Esses pelos, eles tanto filtram essas partículas quanto pequenos micro-organismos, certo? Tá aqui, o oxigênio passou pelas nossas narinas, foi filtrado, ok. Depois de passar pelas narinas, ele passa pela cavidade nasal. Pela cavidade nasal, que fica aqui, ó. Aqui onde esse pontinho vermelho está apontando. Na cavidade nasal, esse ar que já está filtrado, ele é aquecido e umedecido. Depois que ele é aquecido e umedecido, ele passa pela faringe, depois pela laringe e chega aqui até a traqueia. A traqueia é essa parte aqui, ó, é parecido com um cano. A traqueia ela é composta por pequenos
cartilagens que ficam um em cima do outro. Então, esses anéis que ficam um em cima do outro é a nossa traqueia, certo? Depois que o nosso oxigênio passa pela nossa traqueia, ele vai aqui direto para os nossos brônquios. Os brônquios, ele tem tanto, ó, aqui essa parte, esses brônquios, aqui a traqueia, ó, os brônquios aqui, ó, tanto da parte do pulmão esquerdo, quanto tem a parte dele no pulmão direito, só que nessa figura não tá aparecendo. Mas aqui subtende-se que aqui tem, tá bom? Então, os brônquios são dois, tanto o esquerdo quanto o direito. O nosso oxigênio, depois que passa da traqueia, ele vai para o pulmão direito e esquerdo através dos brônquios, certo? Quando o meu oxigênio ele chega aqui nos brônquios, ele passa pelos brônquios, ele chega lá nos nossos bronquíolos, os nossos bronquíolos. Esses bronquíolos são justamente, ó, esses traços aqui, parecido com uma árvore, parecido com folhas de árvore. Então, ó, essas partezinhas pequenininhas que fica se ramificando aqui são os meus bronquíolos. E na ponta desses bronquíolos, bem na pontinha desses bronquíolos, há algumas substâncias microscópicas. E essas substâncias microscópicas são os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares nós não podemos enxergar a olho nu, certo? Os alvéolos pulmonares, eles são microscópicos. E os alvéolos pulmonares, eles são compostos por um pequeno tecido elástico que faz com que eles se inflem e eles se contraem, certo? E quando o meu oxigênio ele chega aqui nos meus alvéolos pulmonares, há uma reação, há uma troca chamada de troca gasosa. O nome dessa troca gasosa é chamada de hematose. Hematose, certo? Cheguei aqui no meu oxigênio, chegou aqui nos meus alvéolos pulmonares. Os meus alvéolos pulmonares, eles são revestidos por uma rede de vasos capilares, certo? Tem aqui a minha rede de vasos capilares e quando entra aqui no nosso alvéolo pulmonar, que são pequenos círculozinhos, pequenas bolazinhas elásticas microscópicas, dentro do meu alvéolo pulmonar existem aí, ó, os meus pequenos vasos sanguíneos. E nós sabemos que os nossos vasos sanguíneos, eles têm algumas camadas, certo? E dentro desses meus vasos sanguíneos tem as minhas hemácias, E nesses meus vasos sanguíneos, eles são ricos em oxigênio e gás carbônico, certo? Só que esses gases, eles fazem uma troca. Como? Antes do meu oxigênio chegar aos meus alvéolos pulmonares, esses meus vasos sanguíneos, eles estão ricos em gás carbônico, certo? Quando o meu oxigênio chega aqui nos meus alvéolos pulmonares, há uma troca. O meu gás oxigênio entra nos meus vasos sanguíneos, junto com as minhas hemácias, e esse gás oxigênio, junto com as minhas hemácias elas vão distribuir todo esse gás para o resto do meu organismo. E o gás carbônico, que antes estava aqui, ele sai e ele retorna ao nosso pulmão. E depois que ele retorna ao nosso pulmão, ele é expelido através da expiração, através da liberação, né, dos gases, certo? Ok. Então, até aí entendido, certo? O nosso sistema respiratório, nós vimos que ele é composto por alguns órgãos e que o oxigênio que nós inspiramos, ele percorre um caminho. E durante esse caminho, esse nosso oxigênio, esse atmosférico que nós inspiramos, ele passa por algumas reações e alguns tratamentos, certo? Frente
referente a isso que eu expliquei para vocês, vocês vão fazer a atividade da página do livro didático 254 a 257, certo? Mas antes de encerrar, eu vou fazer uma demonstração para vocês de como ocorre a inspiração e a expiração do gás oxigênio, certo? Esse experimento tem no livro de vocês, aqui ó, no livro, na página 248, aqui ó, na página 248, certo? Esse experimento, o objetivo desse experimento é explicar como ocorre a respiração. A respiração é um processo mecânico, que é dividido em dois, a inspiração e a expiração, certo? Quando nós inspiramos o nosso gás oxigênio, ó, o nosso pulmão, quando nós inspiramos o nosso pulmão, ele infla, ó. Quando nós expiramos, o nosso pulmão, ele infla. Quando o nosso pulmão, ele infla, dentro aqui do meu pulmão, ó, dentro aqui do meu balãozinho do meu pulmão, a pressão dentro do meu pulmão, dentro do balãozinho, ela diminui. Quando a pressão dentro do meu balãozinho diminui, significa que há espaço para que as moléculas de oxigênio elas passem por algumas estruturas até chegar aos alvéolos pulmonares e sofrer o processo de hematose, certo? Isso ocorre quando nós inspiramos, certo? Quando nós expiramos, o nosso diafragma, que fica aqui embaixo, vamos supor aqui, ó, que essa parte de baixo, onde está esse balão fixado, seja o nosso diafragma. Quando o nosso diafragma, ele relaxa, o nosso pulmão, ó, o oxigênio que está dentro aqui do nosso balãozinho, ele sai. Ou seja, a pressão, ela aumenta, a pressão dos nossos pulmões, ela aumenta, ocasionando aí o processo de expiração, a liberação do gás carbônico, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios da página 254 a 257. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam digitando e mandando para o site da escola, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.